Muito boa tarde, gente boa! Começando o Globo Esporte, nessa que pode ser uma semana perfeita para o Flamengo. Amanhã pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, com chance de já ser campeão brasileiro. Você vai ver ao vivo na Globo depois de 3 graças. E no sábado, aí tem a grande final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, com super transmissão da Globo, começando 4h30 da tarde e a bola rolando às 6, um prezão desse jogão. Vou falar com a Duda Dal Ponte. Duda, que semana é essa do Flamengo? O que já sabemos sobre o planejamento do time para essa semana tão importante, Duda? Boa tarde. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Globo Esporte. Que semana, né? Amanhã em Belo Horizonte contra o Atlético, se o Flamengo vencer e o Palmeiras perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, o Flamengo já é campeão brasileiro de 2025 com 2 rodadas de antecedência. E tem ainda um segundo cenário, Escobar. Se o Flamengo vencer o Atlético e o Palmeiras empatar com o Grêmio. Assim, não seria matematicamente campeão, mas seria quase isso. Estaria com 1 mão e meia na taça, porque o Palmeiras teria que tirar um saldo de gols muito grande nas últimas 2 rodadas, o que é bem difícil. A gente está aqui no Ninho do Urubu desde cedo, o Flamengo fez hoje mais cedo o último treino antes da viagem para BH, vai sair daqui a 1h30 em direção ao aeroporto. E é nessa hora, daqui a pouquinho, que vai sair a lista de relacionados. Mas a gente já sabe algumas coisas. O Léo Ortiz fez parte do treino com o grupo hoje, está evoluindo, mas ele não vai viajar. A tendência é que ele fique aqui no Rio se tratando para viajar na quarta-feira para Lima para disputar essa final da Libertadores. A gente lembra que a grama da Arena do Atlético é sintética, então isso pode fazer com que alguns jogadores sejam poupados, como por exemplo o De La Cruz, mas a tendência é que ele viaje. Alexandro também pode ser aí outro jogador poupado, né? Porque Alexandro às vezes não joga em gramado sintético e isso pode pesar um pouco. Felipe Luiz já disse que deve ir com o time titular, mas pensando em algumas peças, preservar algumas peças por conta dessa partida contra o Palmeiras no sábado. O sonho de todo torcedor do Flamengo e, claro, do Felipe Luiz, o clima aqui no Ninho do Urubu é viajar para Belo Horizonte, tentar essa taça e em 5 dias, Escobar, conquistar aí essas 2 taças, esses 2 títulos. Já pensou? Semana intensa demais aí para o Flamengo e a preparação é ir para esse jogo contra o Atlético, voltar na quarta-feira e aí sim viajar para Lima, no Peru. Na exibição contra o Red Bull Bragantino. Fernandinha, vamos lá. Primeiramente, boa tarde Pedrosa, a todos aí que estão nos assistindo, uma ótima semana a todos. O Flamengo voltou a jogar da maneira que sabe jogar. Fazia tempo que o Flamengo não fazia uma grande partida como fez diante do Red Bull Bragantino. E eu acho que não é coincidência o Flamengo fazer esse grande jogo por conta do retorno do Jorginho. Jorginho ficou um longo período aí se recuperando de um problema, voltou no jogo anterior e entrou no segundo tempo, mas era um contexto totalmente diferente. E agora, junto com a Arrascaeta ali no meio de campo, ele conduziu o Flamengo de uma maneira absurda, jogou muita bola, o que o Jorginho jogou contra o Red Bull Bragantino, e para mim, ele é um grande jogador, ele faz total diferença no esquema tático do Flamengo. O passe que ele deu pro gol do Arrascaeta, ele deu um passe também no primeiro tempo pro Gonzalo Plata, que o Gonzalo Plata não soube aproveitar. Então eu gostei do Arrascaeta, assim, para mim hoje ele é o melhor jogador do futebol sul-americano, sem sombra de dúvidas, não só do futebol brasileiro. Gostei também da partida do Everton Araújo, mas por que o Everton Araújo jogou bem? Porque ele teve ao lado dele o Jorginho. O Jorginho, além de ser um cracaço da bola, ter uma qualidade absurda tecnicamente falando, ele é um jogador que ele faz os outros crescerem de produção. Como a gente gosta de mencionar aqui o Thiago Silva no Fluminense, é o Jorginho no Flamengo. Todos que jogam ao lado dele vão jogar bem, porque ele é um cara que sabe fazer isso, ele faz os outros crescerem de produção. Mas eu acho, Fernanda, que a melhor notícia do Flamengo nos últimos jogos, óbvio que o Flamengo não vinha jogando bem, mas tinha um jogador que estava crescendo de produção e que, para mim, hoje tem que ser titular na equipe do Flamengo, é o Everton Cebolinha. Esse jogador, ele está vivendo uma boa fase, voltou muito bem de uma lesão, ele ficou um período aí se recuperando de um problema muscular, voltou muito bem e hoje ele está sendo um jogador mais eficiente que o companheiro dele nessa posição, que é o Samuel Lino. Tanto é que ele faz a jogada ali no gol do pênalti, ele que fez a jogada, ele quebra a linha adversária fazendo dribles, algo que o Felipe Luiz pede para o Samuel Lino, mas o Samuel Lino não está conseguindo fazer. Isso não quer dizer que eu acho que o Samuel Lino não vai render mais com a camisa do Flamengo. Estou falando de momento. Se a final da Libertadores fosse hoje, eu escolheria o Cebolinha, sem sombra de dúvidas, para jogar na ponta esquerda. Então eu gostei do Flamengo todo, em todos os sentidos. O plano de jogo do Flamengo, do Felipe Luiz, deu certo
tudo que ele pensou para esse duelo. O Flamengo foi soberano, mereceu a vitória, poderia ter feito até mais de 3 gols. Então o Flamengo, ele está voltou a viver uma boa fase. Mas eu acho que isso muito graças ao retorno do Jorginho, porque esse, para mim, foi o grande jogador dessa partida. Lucas Pedrosa. Tô igual minha avó. Vou ver. Lucas Pedrosa, você também escolheria o Cebolinha se hoje fosse a final da Libertadores, ele seria o teu titular também? Fernanda Maia, o Everton Cebolinha é um jogador que já brilhou com a camisa da seleção brasileira e campeão de Copa América. E foi o principal jogador do Brasil naquele título, inclusive. O Everton Cebolinha sai do Brasil como campeão de Libertadores, como ídolo do Grêmio. Ele vai para o Benfica, não consegue se firmar tanto, até por uma questão também de posicionamento. Colocam ele para jogar na ponta direita, se não me engano, até o Jorge Jesus, exatamente. E quando ele chega ao Flamengo, o grande problema do Everton Cebolinha é físico, nunca foi técnico. Tanto que o Everton Cebolinha imprimiu uma grande fase com o Tite, ele foi bem com o Tite, mas ele não conseguiu se firmar justamente porque foi interrompido com uma lesão. Esse cara, com o nível de futebol que ele tem, se ele estiver bem fisicamente, ele está em outra prateleira em relação aos postulantes àquela posição de ponta esquerda. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador melhor do que o Samuel Lino, melhor do que o Michael, melhor até do que o Bruno Henrique naquela posição hoje, porque o Bruno Henrique já não tem mais a mesma explosão de antes. Então, cara, ele é muito técnico, ele finaliza bem, ele tem qualidade, ele é inteligente, ele não sente jogo grande. Eu sempre gostei do Everton Cebolinha e acho que, pra mim, essa oportunidade de jogar no sábado 100% e ele cada vez ganhando mais ritmo, cada vez mostrando o jogador que ele é, o Flamengo vai ganhar um baita de um reforço para essa final. Sobre o Cebolinha, vale mencionar, eu estava vendo os números dele depois desse jogo, ele tem 34 jogos na temporada. Ou seja, menos da metade que vários jogadores do Flamengo. Onde eu quero chegar? Fisicamente falando, ele tá bem. É como se ele estivesse no meio da temporada. O problema ele sofreu com lesão, é ritmo de jogo. E ritmo de jogo ele está adquirindo, ele está mostrando que ele já está com ritmo de jogo. Então, se hoje tivesse que escolher entre o Samuel Lino e o Cebolinha, eu não vejo motivos para não escolher o Cebolinha. Porque tudo que o Samuel Lino tenta fazer, o Cebolinha está conseguindo fazer. E repito, gente, isso aqui não quer dizer que eu esteja pedindo a saída do Samuel Lino do Flamengo, que eu acho que o valor que o Flamengo pagou não vale a pena. Isso não está entrando no mérito no debate. O debate nesse momento é quem tem que ser titular na ponta esquerda. Para mim é o Cebolinha. Outro jogador que eu esqueci de mencionar também, que jogou muita bola no sábado contra o Bragantino, Varela. A diferença quando o Royal joga e quando o Varela joga é outra. E também não é uma crítica ao Royal dizendo que eu quero que ele saia do Flamengo. É mais adaptado, né? O Varela tá adaptado, mais tempo. Olha só quanto que o Varela sofreu até ele viver esse bom momento com a camisa do Flamengo. Vários torcedores queriam a saída do Varela num passado recente. Então, assim, tudo é tempo. Tem que dar tempo ao Emerson Real para ele se readaptar. Existe essa questão do tempo na lateral do Flamengo. Óbvio. O Wesley foi a mesma coisa. A mesma coisa. Até o próprio Rodinei foi a mesma coisa. E agora está acontecendo com o Emerson Real. Só que a gente precisa comentar o momento. E tem uma Libertadores batendo a porta. Quem eu escolheria? Obviamente o Varela, jogou muita bola. E sobre o Jorginho, tem uma diferença também. Ele é cobrador de pênalti. Dificilmente ele perde um pênalti. Isso faz total diferença. Ele chama a responsabilidade. Por exemplo, na final da Libertadores, pode ir para disputa de pênalti. Vamos colocar aqui ele na é um tela cara que... o Jorginho, ele bate de uma forma, né, Pedrosa e Venê? É. Bem diferente, né? Ele pula, né? Ele dá um saltinho. Sabe como ele começou com isso? Como, uma curiosidade. Nos tempos de Nápoles, um clube italiano que ele atuou, ele estava brincando pós-treino, aquelas brincadeiras que rolam com desafio, jogador com goleiro, quero ver você pegar. Aí ele, numa brincadeira, ele bateu desse jeito, aí o goleiro foi e brincou com ele, o pessoal brincou, como assim? Como que você fez isso? Aí ele foi e fez de novo. Aí a galera falou, por que você não faz isso nos jogos? Aí ele começou a fazer e a partir de então ele só bate desse jeito. E aí com o pé de apoio no ar... Não dá direção pro goleiro, o negócio fica difícil, hein, Pedrosa? Fica, porque ele aguarda até o último momento para poder escolher o canto que ele vai bater, e é justamente isso que você falou. Hoje os goleiros, eles conseguem estudar através de vídeos, através de monitoramentos até da preparação de goleiros, qual é o posicionamento que esse cara faz, quantas vezes ele bate num canto, quantas vezes ele bate no outro, como é que o braço dele está posicionado para a batida aberta ou a batida no canto cruzado, e também essa questão do próprio pé de apoio. Quando ele pula, você não consegue ler o braço e você não consegue ler nem a perna. Então ele espera o goleiro cair, escolher o canto e bate no outro. Jorginho joga muito. Joga muita bola e essa precisão e a concentração também. A gente vê que o pênalti não é só o gestual, a base técnica, né? O quanto você treinou, o quanto você é capaz. Tem jogadores que têm mais facilidade, estou falando do gesto técnico.
o pênalti é muito mental, né? Você pode ser perfeito, mas se você não for pra bola com a cabeça boa, você vai perder. E o Jorginho tem um nível de concentração, a gente vê até pelo semblante nele, que é impressionante, uma experiência, tudo, né, Venê? Inclusive o espírito dele também é importante, porque eu acho que faltava isso em muitos jogadores do Flamengo. Encarar o jogo como ele tem que ser encarado. Chamar a responsabilidade, vibrar mesmo. E ele vibra o tempo todo. Totalmente diferente. E também não é uma crítica a outros jogadores, mas eu acho que isso é importante. Um ou outro atleta tem que ter isso em campo. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim também contra o Red Bull Bragantino. E sobre cobrança de pênalti, ele bateu o primeiro pênalti dele com a camisa do Flamengo contra o Neuer, no Bayern de Munique. Ele pegou a bola, ele tinha recém chegado ao Flamengo, ele pegou a bola e falou, eu vou bater. E bateu muito bem, tanto é que converteu. É que se tratando de Jorginho, quem tem medo do cobrador... É o goleiro. É o goleiro. É verdade. Não é o contrário. E quem faz mais falta, ele ou o Pedro? Jorginho ou Pedro? Para a engrenagem do Flamengo, quem faz mais falta é o Jorginho. Você também acha, Venê? Eu falei isso 15 dias atrás e esse jogo, para mim, só confirmou isso. Acho que o Pedro decide o jogo. É isso. Mas eu penso o seguinte, o Felipe Luiz, ele aprendeu a jogar sem o Pedro, porque ele foi obrigado. Ele ficou 7 meses sem o Pedro. Sem o Jorginho, ele não aprendeu. Quando o Jorginho ficou fora, antes daquela data FIFA, o Flamengo sofreu. E agora, quando ele ficou fora, o Flamengo sofreu de novo. Então, assim, a gente viu em campo que o Jorginho faz muita falta. Então é isso aí, nação rubro-negra, é para comemorar segunda-feira agitada no Flamengo. Flamengo que vai se preparando aí para enfrentar o Galo. Acabou de sair a lista de relacionados. Todos os jogadores importantes, né, vão viajar para Belo Horizonte para trazer esse título, né, para o Rio de Janeiro. O Flamengo vai ser campeão brasileiro amanhã. E não para por aí. Sábado vamos para cima do Palmeiras com todas as forças rumo ao tetracampeonato. É o Felipe Luiz colocando o que tem de melhor. São 2 jogos aí para definir a temporada. Então estou na expectativa muito boa de que o Mengão possa jogar muita bola e consiga esse título inédito já, né, amanhã no Campeonato Brasileiro e sábado diante da equipe do Palmeiras. Quero falar também sobre mercado da bola. Flamengo aí mirando a contratação do John Ares, né? O Flamengo tá mirando a contratação de alguns jogadores, como os Ebalos do Boca Juniors, né? Tem o Tati Castelhanos, tem agora o John Ares, Marcos Leonardo também tá na mira, Gabriel Jesus também tá na mira. Então, assim, são nomes que o Flamengo acredita que irá fazer. Um desses nomes, vocês podem ter certeza que o Flamengo vai fazer de tudo para trazer, né, na próxima temporada. Eu queria saber qual desses vocês aprovam. Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Estou indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.